presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, Celso Gonzaga, que está presente no plenário. Eu queria fazer algumas ponderações sobre aquilo que foi falado hoje pela manhã. Às vezes, pela parte, acaba atrapalhando um pouco o orador. Eu preferi me inscrever agora nas pequenas comunicações para fazer algumas considerações. Começando pela questão da CPI dos medicamentos, que eu não vi nenhuma anormalidade na ação do vereador Ricardinho, na ação do vereador Beto das E3 e Marcola. Por que eu digo isso? Eu estive lá presente, verificando no local, algum momento depois, e o que eu verifiquei foi que os vereadores cumpriram o seu dever. Receberam a informação de que estavam sendo descartados medicamentos ainda não vencidos e foram verificar e constataram exatamente isso. E eu mesmo pude ver que várias caixas que foram apreendidas eram de unidades básicas, outras que não Grupelli, como disse depois a Secretaria de Saúde. Eu vi caixas ali do Areal, por exemplo, várias caixas que eram no Areal. E eu já tinha alertado, lá em agosto de 2015, quando recebi o relatório do Conselho Regional de Farmácia, que o acondicionamento dos medicamentos em Pelotas é feito completamente fora dos parâmetros daquilo que seria o razoável para guardar medicamentos. O que eu quero dizer com isso? Visitando as unidades básicas, o que nós vemos? Umidade, mofo, calor, que são inimigos da manutenção das propriedades dos medicamentos. O Conselho Regional de Farmácia já tinha dito que, não tendo farmacêuticos disponíveis para fazer o gerenciamento dos medicamentos, o que nós iríamos ter é o que está acontecendo agora. Jamantas e jamantas de medicamentos postos fora. Então era algo anunciado. Eu já tinha alcançado esse relatório para a Secretaria Municipal de Saúde, já tinha dito em reuniões com a secretária que o gerenciamento dos medicamentos era feito sem as mínimas condições, que nós teríamos perda. Então não dá para dizer que foi algo inesperado. Eu, porque fiscalizo há muito tempo as ações da Secretaria Municipal de Saúde, posso dizer, não me surpreende. Infelizmente, não me surpreende. Era algo anunciado pelo modo com que a Secretaria tem gerenciado a questão dos medicamentos em Pelotas. Infelizmente. Eu já tinha dito, nós encontramos, inclusive, serventes em algumas unidades dispensando medicamentos. Agora é grave. O dinheiro posto fora realmente é assustador. Nós temos a esperança de que agora, com a CPI dos medicamentos, rapidamente a secretária coloque farmacêuticos a administrar os remédios em Pelotas. Que eu tinha dito que Santa Maria, que é uma cidade do porte de Pelotas, tinha 12 farmacêuticos. E Pelotas, eu queria pedir o acúmulo do meu tempo de líder, por favor, presidente. Está concedido, vereador. Muito obrigado. Então, esse é um dos aspectos que eu queria, essa manhã, chamar a atenção. Uma outra questão importante, que não queria deixar passar também pela fala do vereador Rafael, eu sou do movimento de usuários de bicicleta desde 2008. E comecei lá no início, que eram 5, 6 ciclistas se reuniam ali na volta da catedral. O professor Horácio Severi era um dos motivadores lá, se não a liderança maior naquele momento. Nós nem falávamos ainda em pedal Curticeira, pedal Domingueira e tantos outros movimentos de ciclistas que nós temos em Pelotas hoje.
Nem falavam nisso lá em 2008. Nós já tínhamos algumas ações, algumas intervenções que resultaram na construção de ciclofaixas. Aquela do Laranjal, eu me lembro que nós participamos diretamente. A outra, que foi depois feita na Andrade Neves, que teve uma grande reação da população, inclusive local, contrária à construção da ciclofaixa ali. E, por fim, essa da Félix da Cunha, que era uma reivindicação feita pelo movimento dos usuários, que ela fosse feita na Santa Cruz, e não na Félix da Cunha. Mas depois, no diálogo com a própria administração e com os técnicos, arquitetos da prefeitura, nós cedemos e fomos convencidos de que a Félix da Cunha era a mais indicada. E é a ciclofaixa que eu utilizo 3 vezes por semana, pelo menos, quando não chove, vindo para a Câmara de Vereadores de bicicleta. Eu uso o meu percurso exatamente esse, é a ciclofaixa da Andrade Neves, depois ciclofaixa da 15 de novembro, atrás da Catedral, ciclofaixa da Félix da Cunha, e chego aqui praticamente andando só em ciclofaixas, o que é um avanço para a nossa cidade. Uma cidade plana como Pelotas, ela tem que ser a cidade que favorece para os ciclistas. E, por mais que muitos não acreditem, eu que uso a bicicleta pelo menos 3 vezes por semana, eu vou dizer a vocês, cresce rapidamente o número de pessoas que também utilizam a bicicleta como veículo de transporte diário. Eu não estou falando desses movimentos que fazem esporte, que é muito interessante também, até viagens fazem de bicicleta. Não, estou falando daqueles que fazem da bicicleta o veículo de transporte diário, para se deslocar para o trabalho, para casa. É uma pena que o parque linear que foi anunciado na Bento Gonçalves se transformou num estacionamento rotativo. Isso é de lamentar. Eu me lembro das imagens, quando a administração justificou a retirada dos trailers da Avenida Bento Gonçalves, eu me lembro que a imagem que foi mostrada para a imprensa era de um belíssimo parque linear. Íamos fazer do canteiro central da Bento Gonçalves uma extensão do Parque Júlio de Castilhos, que agora se chama do Antônio Zátera. Ia ser uma extensão, nós íamos ampliar a zona de parque de área verde em Pelotas, que, aliás, Pelotas é uma das cidades com menor índice de área verde por habitante. Então, nós íamos ter um avanço nesse sentido. O parque linear ia ser no canteiro central da Avenida Bento Gonçalves. Nós tivemos um retrocesso, na verdade, né? Aquele espaço que era para ser um espaço de convivência, para ser uma área verde, foi entregue para estacionamento de carro. Porque trocamos os trailers do canteiro central da Avenida Bento Gonçalves, que ainda era um espaço de convivência, as pessoas iam ali fazer o lanche, retiramos as pessoas e colocamos automóveis, o que é um atraso. Falando em atraso, não posso deixar de mencionar também o episódio da votação que foi feita nessa casa e aprovação daquilo que eu chamei na época de um retrocesso, né? Com a permissão da venda de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol. Projeto do vereador Anderson, e que teve, diferentemente daquilo que saiu na imprensa, e por isso que eu faço questão de frisar, teve voto contrário de 4 vereadores. Eu votei contrário e, mais do que isso, disse na tribuna que era um retrocesso absurdo, que nós deveríamos, na verdade, restringir os locais de uso de álcool e não ampliar. Estava na contramão de qualquer medida para nós melhorarmos a convivência social. Quer dizer, ao invés de ampliar os locais de utilização de álcool, nós temos que restringir os locais de utilização de álcool. E que permitir dentro dos estádios é um absurdo, porque nós estamos vivendo um momento em que as torcidas sem o álcool já não podem conviver no mesmo estádio. Nós estamos tendo jogos absurdamente com uma só torcida. Diante desse quadro,
sabendo que o álcool é um potencializador da violência, isso nós sabemos por experiência própria. Vejam o que eu estou dizendo. Isso nós sabemos, cada um de nós sabe disso, porque na sua família já deve ter presenciado o que o álcool já fez de estrago. Veja o que eu estou dizendo. Cada um de nós, na sua própria família, já deve ter um episódio em que o álcool potencializou a violência no ambiente familiar. Quem já não teve uma festa estragada por um parente bêbado? Quem não teve? Então vão me dizer que não sabem que o álcool potencializa a violência? Então não presta atenção na vida de casa. Não presta atenção na vida familiar mínima. Pois imaginem vocês levar isso para dentro de um estádio de futebol, com a paixão pelo futebol, pelas cores, pela aquela visão gregária que fica, de retrocesso inclusive, porque é o vermelho contra o azul, é o vermelho contra o amarelo, aquelas memórias primitivas que o ser humano guarda, de bando, que estão presentes lá nos estádios de futebol, que alguém é capaz de brigar com um amigo porque ele torce para o time contrário. Coisas absurdas, que nós vivenciamos no dia a dia como se fosse coisa normal. Ali é um primitivismo, é um retrocesso já, que nós presenciamos. Agora potencializa isso com álcool. Coloca um ingrediente álcool ali dentro. Eu disse na oportunidade que 10% das pessoas abusam do álcool. 10% não é tão grande assim. Alguém que está nos ouvindo vai dizer, até amigos meus disseram, não, Marcos, mas eu tomaria uma cervejinha e tal. Não, pessoas boazinhas até fazem isso mesmo. Toma ali uma cervejinha só e deu. Mas, infelizmente, não é essa a realidade de um grande número de pessoas que não sabem tomar só uma cervejinha e acabam abusando, e isso num ambiente de 18 mil pessoas, 10 mil pessoas, representa 10%, seria 1.000 pessoas dentro do mesmo ambiente que ultrapassam o limite e ficam extremamente agressivas, potencializadas pelo álcool. Nós tivemos vários ausentes daquela sessão. Pelo menos 6 pessoas não estiveram presentes. 4 votaram contra. Então, aquela conta que aparece na imprensa, de 20 vereadores que apoiaram o projeto, que agora foi pelo judiciário cancelado, não é verdade. Então a gente tem que estar muito atento, porque num ambiente em que o Poder Legislativo, que é um espaço do debate coletivo, uma vez que eu perdi a votação, eu perdi, agora aquilo já é o resultado do Legislativo pelotense, eu vou lutar internamente para mudar aquela posição, mas uma vez derrotado, democraticamente eu tenho que me submeter, agora passou a ser a visão do Parlamento de Pelotas, eu sei disso. Mas eu registro dessa maneira para mostrar também como, por vezes, aparece na imprensa que cobre a política, visões que acabam deturpando a realidade dos fatos. Pessoas que deveriam estar mais atentas e poder, elas mesmas, narrarem com maior precisão aquilo que acontece dentro da Câmara de Vereadores de Pelotas, até para motivar as pessoas, num ano eleitoral como esse, a se candidatarem nas próximas eleições. Para motivar, para mostrar como tem aqui um espaço de divergência possível e que um bom vereador, uma pessoa atuando com seriedade e se dedicando à Câmara de Vereadores, ela pode fazer a diferença. As pessoas que estão em casa vendo, olha, não é tudo terra arrasada, é possível sim que uma pessoa se candidate a vereador e consiga ajudar a sua comunidade a melhorar os seus rumos. Essa é a mensagem positiva também que a imprensa poderia nos ajudar a dar, porque existe isso aqui dentro. É também verdade isso aqui dentro. Não precisaria só sublinhar aspectos que não são nada convidativos quando se fala da política. Alguns amigos me dizem, Marcos, tu, primeiro mandato, não está decepcionado com a política? Digo,
não. Talvez porque eu acompanhasse há muitos anos a política e também não esperasse, assim, nada de tão diferente daquilo que eu presencio. Mas eu vejo que o parlamento é um espaço possível para nós trazermos boas ideias para a nossa cidade e fazermos com que avancem as coisas numa direção positiva, mesmo tendo que fazer duras críticas, mesmo tendo que fazer fiscalização rigorosa e apontar erros que a administração eventualmente comete, e os comete com grande frequência. Mas eu não me sinto decepcionado, ao contrário, eu me sinto cumprindo o meu dever. Obrigado.